toda sorte de bênçãos. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você acordou nesse domingo, para que nós possamos estar juntos em amor, em comunhão com a palavra do Senhor. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe o seu dia. Amém? Seja bem-vindo você que está chegando agora, você que está nos visitando. Bom dia a você que está entrando nessa live, nesta manhã, para aprender um pouco mais de Deus na nossa escola dominical da Igreja Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Se você está mesmo disposto a aprender sobre a palavra de Deus, o nosso tema hoje é esse, desintoxicando a alma, o medo. O texto base fica em 2 Timóteo 1,7. Pega uma Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta para você aprender, para você começar a estar conectado, né? Porque quando a gente aprende mais, pelo menos comigo é assim, quando eu escrevo, quando eu grifo, né, as coisas, porque aí parece que o seu cérebro se conecta com aquilo que você está ouvindo, né? Quando você participa, aí fica muito mais fácil. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus renove as suas forças nesta manhã, que você seja restaurado pelo poder da presença de Deus e que Deus venha nos fortalecer, que nossos ouvidos espirituais possam estar bem abertos, bem atentos para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos falar hoje, né? Que eu simplesmente seja só esse instrumento que é o que nós somos mesmo, só instrumentos de Deus, mas que a palavra viva, rema, a palavra de libertação, a palavra de graça, venha fazer com que alcance o seu coração, a sua mente, que quebre cadeias, que destrua toda e qualquer obra maligna que se apodera da sua vida através do nosso tema, que é esse medo, né? O medo que nos aprisiona. Então, que Deus abençoe a sua vida. Vamos fazer uma oração. Seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Curta aí a nossa página. Nós também estamos no YouTube, nós estamos também no Instagram. Você será muito bem-vindo ali. Compartilhe essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem, né, sobre o medo, e que você passe para essa pessoa, né? Porque às vezes a gente quer ter o conhecimento, mas não quer passar o conhecimento. É tão bom a gente passar o conhecimento. Tantas pessoas precisam ser libertas por causa do conhecimento, porque o conhecimento da palavra liberta. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então vamos orar. Deus abençoa, Senhor amado, a vida de cada pessoa que está aqui do outro lado, essas pessoas que estão entrando agora, que estão, Senhor amado, conosco em comunhão, no reino espiritual. Que o Senhor venha abençoar, visitar cada família nesta manhã. Que o Senhor venha, Senhor amado, abençoar, levando cada mente que está ouvindo essa mensagem cativa diante do teu altar. Nós repreendemos, Deus, todo mal que se levante contra essa palavra, que se levante, Deus amado, contra essa mensagem que liberta. Nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de contradição, todo espírito de resistência. Que nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz, que nós possamos estar mesmo com o nosso coração, Senhor amado, arraigados, para que nós possamos receber essa tua palavra, que o teu Espírito Santo venha regar os nossos corações nesta manhã, para que toda semente que venha do alto agora possa penetrar no mais profundo da nossa alma e que possa dar frutos para a glória do Senhor. Abençoa as famílias, abençoa aqueles que estão ouvindo, aqueles que ainda irão ouvir, e que a tua presença poderosa se manifeste de tal forma em cada lar, em cada coração nesta manhã, que venha, Senhor amado, trazer a alegria do Senhor que fortalece, o renovo, porque a tua palavra ela é tão poderosa que nos renova, que nos alegra, que nos fortalece. É isso que eu te peço nesta manhã. Eis-me aqui, faz a tua vontade, o teu querer, para que a tua palavra alcance pessoas que precisam e recebam essa palavra em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida com toda sorte de bênção. E nós vamos começar aqui. Abra lá a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 2 não, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7.
Quem tem a Bíblia, né? Quem tem também o nosso estudo na sua casa, abra, escreva nele, estude depois sobre ele, quando você tiver... Nós estamos vivendo um momento de medo, né, irmãos? Nós estamos passando por momentos de medo. Essa pandemia gerou medo, medo do desemprego, medo da morte, medo de perder entes queridos, medo de não conseguir arrumar um emprego que quem estava desempregado, são medos de enfermidades, são tantos medos, e Deus é tão tremendo a palavra do Senhor que essa lição já foi escrita há um certo tempo, que ela foi escrita pelo nosso professor Márcio, muito bem escrita, muito bem elaborada. Nós louvamos a Deus por sua vida, viu, professor Márcio? Que Deus continue te usando nessa sabedoria, nessa graça, nesse discernimento e conhecimento. Então, quando ele escreveu essa lição, nós não sabíamos que nós íamos passar pelo que nós estamos passando hoje. Então, Deus já estava preparando tudo para que você pudesse estar alicerçado na palavra, que não nos deixa desvanecer, essa palavra que nos sustenta, essa palavra que nos alicerça. Por isso que você é bem-vindo nesta manhã, para ser alicerçado nessa palavra, que lança fora todo medo, como nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então, sem mais delongas, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, medo ou terror, entre parênteses, né? Mas Ele nos deu, você tem que profetizar isso na sua vida, mas Ele nos deu, mas Ele me deu poder, o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Ele me deu, Ele não me deu um espírito de covardia. E quando nós falamos aqui nesse texto sobre esse medo, sobre esse terror, sobre essa palavra, esse espírito que Deus não nos deu, mas esse espírito opressor, ele tenta nos dominar. É por isso que a palavra de Deus, ela é tão atualizada, ela é tão atual para as nossas vidas hoje. Deus não nos deu esse espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de poder. E nós vamos ver uma coisa interessante que eu anotei aqui, e que tá, o que significa, né, o medo? Quando nós começamos a estudar essa palavra, ela é tão tremenda que quando Paulo escreveu para Timóteo, Paulo estava querendo dizer assim: olha, Timóteo, você não pode ter medo dessas circunstâncias, porque nessa época que Paulo escrevia para Timóteo, Paulo estava enfrentando essa perseguição e, lógico, todas as pessoas que estavam pregando, falando a palavra, o evangelho de Deus, essa palavra que liberta, estavam sendo perseguidos naquela época, e principalmente aqueles que eram discípulos de Paulo, né? Porque Paulo já estava em prisão, então você imagina a perseguição que esse homem já sofria. Então toda pessoa que estava vinculada ao nome de Paulo era perseguido. Mas Deus é tão poderoso que Deus usava Paulo para que Timóteo não desfalecesse a fé dele, para que as circunstâncias não roubassem as certezas que Deus já havia colocado no coração de Timóteo. Então Paulo escreve isso para Timóteo no momento de luta e de grande perseguição, para que ele não desfalecesse a sua fé. E Deus traz essa palavra nesta manhã para mim e para a sua vida, para que nós não venhamos desfalecer em meio às circunstâncias, às perseguições, a tudo isso que está acontecendo nessa presente data, nessa época que vai entrar para a história, né? Para os livros aí de história, porque essa pandemia aí, ela tem causado muito temor com tremor. E tem muito trazido desequilíbrio na vida das pessoas. Então essa palavra veio para que, a mesma forma que Paulo falava para Timóteo, Deus nesta manhã está falando para você. O Senhor não te deu um espírito de covardia. Muito pelo contrário, Deus te deu um espírito de poder, de amor e moderação. Então quando Paulo fala isso, quando você lê lá no versículo anterior de 2 Timóteo, vamos abrir aí comigo? Abra a sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Vamos abrir aqui na 2 Timóteo. Abra aí no seu celular, na sua Bíblia, a Bíblia que eu deixei aberta para alguns versículos, mas nesse eu não havia deixado, então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu queria que você abrisse aí. Olha o que Paulo fala antes,
que Paulo fala para Timóteo? Antes dele falar assim que o Senhor não tinha dado espírito de covardia, eu quero profetizar nesta manhã esse versículo também, para que você seja fortalecido. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo na Almeida, a tradução dela, no versículo 6, que é um versículo antes desse aqui que está no nosso texto base, diz assim: por cujo motivo te lembro, Timóteo, que despertes do dom de Deus que existe em ti pela imposição de mãos. Em outro texto, em outra tradução, fala assim, que reavives esse espírito que está dentro de ti. Em outra tradução fala assim, que você acenda esse fogo, essa chama, continue acendendo essa chama do Espírito Santo de Deus que já habita dentro de ti. Olha que coisa interessante, para que nós, Paulo já está alertando aqui no versículo anterior, para que nós não venhamos ter esse espírito de temor, esse medo nas nossas vidas, nós temos, irmãos, que diariamente despertar, reacender essa chama do Espírito Santo em nossas vidas para que nós possamos vencer. Não tem como eu e você vencer o medo das circunstâncias, dessas mensagens que todo dia você e eu somos bombardeados pela internet, pela televisão, pelas notícias dos nossos amigos, de pessoas que partiram, de pessoas que morreram por causa desse vírus, de pessoas que estão morrendo por outras coisas, das atrocidades que está acontecendo neste mundo. Então isso nos causa um temor, isso nos causa um medo. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa que nesta manhã ela está te dizendo, antes do versículo 7, ela está te dizendo, olha, que por você venha reavivar essa chama do poder do Espírito Santo de Deus na sua vida, que te põe de pé, que te fortalece na fé, que te aviva, que te dá esperança, que traz a certeza de que você tem um Deus Todo-Poderoso, que anda com você todos os dias, que não te abandona, que não te deixa só, que anda junto, que é o seu Deus, que é a sua fortaleza, que é o seu refúgio, que é o seu escudo. Olha que coisa maravilhosa! Deus nesta manhã já está profetizando essa palavra profética através da palavra dele, que é a profecia pura e que é verdadeira e que não volta atrás e que se cumpre. É que Deus está dizendo para mim e para você, comece a acender a chama desse Espírito Santo, não deixe ele apagar, mas acenda, reaviva, para que você possa despertar diariamente esse dom de Deus que já existe em você, que você já recebeu. Se você está entendendo essa palavra, diga, eu recebo isso em nome de Jesus. Diga aí, Senhor, aviva mesmo, Senhor, acende, me dá esse ânimo mesmo todos os dias, que eu possa estar todo dia em comunhão com o Senhor, reavivando esta palavra na minha vida, profetizando para mim mesmo essas palavras de vida, que são as verdades do Senhor, para que eu possa permanecer firme, inabalável, vendo o vento, vendo as tempestades, eu permaneço firme, porque a tua palavra me dá essa certeza. Então é isso que Paulo está falando para Timóteo. Ó, Timóteo, reacende todos os dias, vai abandonar, como se fosse uma fogueira, que você não deixa o fogo apagar, que você tem que ficar lá abanando para que aquele fogo não apague. Quando ele está querendo apagar, você vai lá e abana de novo. É a mesma coisa que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo. Reacenda, quando você vê que você está começando a perder essa fé, que ela está sendo sugada pelas circunstâncias, comece a reacender através do poder da palavra. Então, quando nós compreendemos que fazemos parte de um exército celestial na terra, lutamos contra essas forças que está em Efésios 6:12, que exercem contra nós alguma influência, poder ou dominação. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos o que Paulo está querendo dizer para Timóteo, o que Paulo está querendo dizer para nós nesta manhã, é o que nós vamos entender aqui. Ele primeiro fala assim, olha, Deus não te deu o espírito de covardia, mas Ele te deu 3 coisas: poder, amor e moderação. Elas estão vinculadas, elas andam juntos para que você venha vencer tudo isso que tem se levantado contra a sua vida nesses dias, contra as nossas vidas nesse dia. Então Paulo escreve para Timóteo no tempo de perseguição. Paulo está encorajando a Timóteo para que ele, porque ele era discípulo de Paulo, e por ser discípulo de Paulo era mais perseguido ainda, então medo ia sobrevir sobre Timóteo, e Timóteo não ia ter essa coragem
de falar do poder da palavra de Deus, de manifestar essa palavra, de pregar esse evangelho, de pregar essas boas novas, de dizer que Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou e veio para nos trazer vida e vida em abundância e anda conosco eternamente, porque ele diz que não nos deixará só, mas andará conosco e estará conosco até a consumação do século. Essa palavra que não nos deixa sozinho, que nos dá certeza. Então é isso que Paulo queria que Timóteo não perdesse. É isso que Deus está falando para mim e para você nessa manhã. Continue falando desse evangelho de poder. Continue manifestando, sendo testemunha viva. Esse poder que está escrito lá, que o Senhor nos deu esse poder, mas nos deu poder. Esse poder é o mesmo que está lá em Atos capítulo 1:8. Mas recebereis poder do Espírito Santo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse ser-me-eis testemunhas, esse poder de ser testemunha, é poder de ter as convicções plenas da palavra de Deus na nossa vida, é testemunhar na sua vida prática que Deus é fiel, que Deus é com você, que Deus é bom, que Deus nos liberta, que Deus anda conosco, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa fortaleza. Esse mesmo poder que está escrito em Atos capítulo 1 é o poder de sermos mártires, de testemunhar, de dizer que vale a pena morrer por esta causa, porque Ele nos dá essa convicção, Ele nos fortalece nessa palavra. Então Deus está falando nesta manhã, receba este poder para enfrentar os medos que você está passando na sua casa, os medos dessa pandemia, os medos do desemprego, o medo da enfermidade, o medo da separação, o medo do abandono, o medo da rejeição. Todos esses medos, Deus hoje está trazendo a palavra para você que está te dando. Eu estou deixando, entenda que você já tem esse poder, que é através do Espírito Santo, para você vencer todo e qualquer levante que venha contra a sua vida através do medo. Deus está te fortalecendo nesta manhã. Receba isso em nome de Jesus. Receba esse poder de Deus. Receba essa força do Espírito Santo de Deus que já está dentro de você e te dá habilidade e te dá coragem em fé. Porque a nossa coragem não vem da nossa própria força, do nosso próprio entendimento. É pela fé que você crê que Deus é com você. É pela fé que você crê que você vai vencer. É pela fé que você não desanima. É pela fé que você avança. É pela fé que você conquista. É pela fé que você não retrocede. Que você sabe que as promessas do Senhor irão se cumprir uma a uma na sua vida. E que você não tem medo, porque as circunstâncias dizem ao contrário. Que você não vai vencer. Que essa luta sua não vai passar. Que essa enfermidade vai te levar à morte. Não importa a circunstância que você está passando, é pela fé que você vence, que você crê que Deus tem o melhor para a sua vida. É pela fé, irmãos. Nós vivemos pela fé. E o que nos dá essa fé? É a palavra. Por isso que Paulo está batendo em cima disso para Timóteo, para que ele acenda este dom dessa palavra de vida e de verdade todos os dias na vida dele, para que ele não desanime, para que ele não desfaleça, para que ele não venha deixar brechas para que Satanás venha se infiltrar e roubar essa esperança. Então, as nossas forças, em Efésios capítulo 6:12, você pode abrir aí, é um texto bastante conhecido, que nos diz o quê? Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Então, por isso que nós precisamos estar fortalecidos na palavra, que é pelo poder da palavra que nós vencemos os principados, potestades, esses ataques, esses opressores que tentam roubar a sua alegria, a sua paz, a sua esperança, o seu avançar. Então é por isso que fala assim, olha, que exercem contra nós alguma influência, poder ou dominação. Mas por que exerce? Então nós vamos entender, eu queria que você anotasse aí, eu peguei algumas frases que falam o que é medo, o que significa medo. E um livro que eu estava vendo aqui, muito interessante, ele fala assim, medo é o desejo sufocante de nos esconder, defender-nos ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Então, medo
o medo significa fugir. Mas quando Paulo está falando desse medo, ele não está falando de um medo que é o medo natural, o medo que traz a prudência. Ele está falando do medo bom, um medo que... Esse medo aqui é aquele medo que é fora do normal. Não o medo que é normal, o medo de que você não vai pular do prédio, você sabe que se você pular você vai morrer, né? O medo de fazer aventuras, Mas esse medo, eu quero que você faça essa diferenciação do medo que nós estamos falando para o medo natural. O medo natural, ele nos traz prudência. Ele nos traz prudência, né? Você está andando na rua, você não vai andar na rua meia-noite porque você tem uma prudência. Esse medo gera prudência. Então, o medo que gera prudência, ele não te desequilibra, ele não te desestabiliza, ele não causa pavor, não causa pânico, não deixa você com sudorese, não deixa você com ataque cardíaco, ele não deixa você... Então, o medo natural é o medo normal que todos nós temos. Agora, quando esse medo, ele avança, ele é maior do que o natural, ele é o medo exagerado que nos sufoca, que nos afugenta. Aí esse medo nós precisamos entender que nós precisamos enfrentá-lo através do poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus é que nos vai dar essa sustentabilidade. Então ele fala assim, é bom termos em mente a palavra exército, pois fica fácil a compreensão de que o medo não é simplesmente arrepio, um frio na espinha, um susto. Esse medo é sentimento carnal. Mas o medo espírito é capaz de paralisar a vida de alguém, causar pânico e é porta para todos os males. É interessante que outro medo que eu achei aqui do significado dele, que fala assim, medo é fugir ou correr de alguma coisa. E o inimigo fará com você o que quer que você tolere. Então, quando nós vamos entrar mais isso nos próximos tópicos, mas interessante, o medo, ele abre portas, ele abre brechas na nossa vida. Ele abre brechas para Satanás nos oprimir, para Satanás nos escravizar. Por isso que a Bíblia diz que o medo nos escraviza. A Bíblia fala que o medo, ele traz essa escravidão. E nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos mais escravos deste medo, deste terror, porque Cristo morreu por nós para que nós fôssemos livres para a glória do Senhor. Nessa manhã, essa palavra é para você. Deus está querendo dizer para você, seja livre desse medo, seja livre desse medo que traz angústia, que te traz aflição, que te traz perturbação, pânico. Deus quer trazer essa palavra na sua vida nessa manhã, porque a nossa luta é, igual ele fala aqui, a palavra exército, é realmente contra esses poderes. Não é um medozinho qualquer, mas é uma guerra no reino espiritual para nos destruir, para nos paralisar e não deixar nem eu nem você nós morrermos. Então, o texto base dessa lição, ele é uma carta de Paulo para Timóteo, como a gente já havia falado. O Novo Testamento ele foi escrito em grego e o termo delia denota bem o termo covardia que se expressa no original. Medo, temor, susto, timidez. Não é usado em sentido positivo, pois há medo no sentido de proteção, reverência e respeito. Então, aquilo que eu já havia falado, esse medo que nós estamos falando, não é um medo positivo, não é um medo que gera prudência, mas é um medo que te afugenta, é um medo que te paralisa, é um medo que te traz transtornos, é um medo que faz você entrar em pânico, né? Tem os medos tão exacerbados que você fica paranoico. Então, tem vários tipos de medo. E o diabo, ele vai em processos, né? Você não tem medo de um dia para o outro. Causas, traumas que aconteceram na sua vida, como um assalto, se você sofreu um assalto, você tem trauma naquele assalto, se você teve um assalto no ônibus, você fica com medo depois de andar em ônibus. Se você foi assaltado na rua, você tem medo de andar sozinho por algum tempo naquela rua. Alguém causou uma trauma, um acidente de carro, trauma, tantos outros traumas, essas frustrações. Então, Deus quer trazer a nossa memória, Deus cuida de nós, que Deus nos liberte. É tão interessante que esses medos, como esses traumas, já sabem, um certo anos atrás, quando a gente vai à tarde, e três eles tomaram a moça. Como foi no dia que eles tomaram a moça, saíram correndo, e aquilo ali me causou levou da minha carreira, levou
aumentar este medo, esse medo ele se expande para a sua vida por completo. Você vai tendo outros medos, que um medo vai puxando outro medo, aquilo ali vai crescendo e você vai tendo essa opressão. E um outro medo que eu achei interessante, que foi falado aqui, que eu peguei, que eu achei muito tremendo, que o medo ele é um espírito opressor que nos leva cativo com as suas ameaças e nos impede de avançar por causa de possíveis frustrações, né, de traumas do passado, que esses traumas nós começamos a projetar como fantasmas e ficamos paralisados em nossas deduções. Olha que coisa terrível, as nossas frustrações, quando você teve problema no seu namoro, que não deu certo, você tem medo de namorar de novo, tem medo de ser traído, se foi traído, você tem medo de ser agredido porque sofreu agressão, você tem medo das coisas. Então esses traumas que trouxeram esses medos, essas fobias, lógico que nós estamos falando aqui no reino espiritual, na sua alma, quando você já tem esse transtorno que já está muito enraizado na sua alma, não é só oração que liberta, você precisa de um tratamento, mas nós estamos querendo que antes de que isso aconteça, esse trauma, se você já tem isso, é com oração, é com tratamento mesmo, com terapeuta, é com remédio muitas vezes. Porque esse medo, o diabo, ele vai fazendo com que você pense, seus pensamentos vão só para aquilo ali vai se tornando gigante dentro de você. Daqui a pouco, o medo que domina você e não você domina o medo. Então, isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos dar brecha para que Satanás venha desenvolver dentro de nós traumas profundos. Porque, lógico que nós sabemos que nós não podemos evitar aquilo que acontece conosco. De repente, aconteceu coisas que te traumatizaram na sua infância, que traumatizaram na sua adolescência, até na sua vida adulta, porque qualquer trauma, ele pode vir de imediato, de um dia para da noite para o dia, mas nós temos uma arma, que é Deus na nossa vida, essa palavra no reino espiritual. Então Deus está te dando hoje estratégias no reino espiritual para você vencer, tanto no reino espiritual como na sua alma. E se na sua vida se aprofundou, esses traumas já foram mais severos, mais profundos, então você precisa de um tratamento e precisa da palavra todo dia, que Deus venha trazer isso para você, amém? Que isso seja como uma libertação na sua vida nesse dia de hoje. Então, nós estamos falando desse medo que tenta roubar a nossa alma. Então, ela fala isso quando nós reconhecemos que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é isso que Paulo está falando para Timóteo. Olha, Timóteo, essas opressões ela vai vir, ela vai te paralisar, ela vai fazer você fugir, ela vai fazer que você não enfrente, para que você não seja esse propagador da palavra de Deus. Mas eu quero te lembrar que você recebeu poder, amor e não. Então, o que Paulo está querendo dizer? Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não está sozinho. Receba isso, essa palavra. Você tem o Espírito Santo de Deus para enfrentar esse medo das perdas, de medo de perder de novo. Você que perdeu o ente querido, medo de perder de novo, medo da morte, medo da enfermidade, medo de tantas coisas. Esses traumas vêm trazendo sobre nós esse peso, essa opressão. Então, por isso que eu gostei muito dessa definição também sobre o medo. E tem uma outra coisa que nós queremos dizer, que a palavra de Deus, ela é como um depósito. Nesse mesmo texto de 2 Timóteo capítulo 1, nós vemos lá no versículo 12, abra sua Bíblia lá de novo, 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 12, ele fala assim: por essa causa também sofro, isso aqui é Paulo falando para Timóteo, mas não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E no versículo 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está dizendo assim, esse depósito, essa palavra, essa verdade, essa fé, não deixe que ele seja roubado, não deixe que ele se apague dentro de você, mas guarda, Timóteo, esse tesouro poderoso que é o bom depósito da palavra de Deus, que é vida, que é o poder do Espírito Santo, que é poderoso, como diz no versículo
12, Ele é poderoso para guardar, tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele é poderoso para andar com você, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para que você não perca a sua fé, mas que Ele venha te renovar cada dia. Quando nós acendemos todo dia essa palavra dentro de nós. Amém, irmãos? Então, apreciando as verdades sobre esse Espírito, podemos combatê-lo para saber com que estamos lidando e como vencê-lo diariamente, pois Deus designou a nós o único Espírito, o Espírito Santo. Isso significa dizer que os demais espíritos militam contra nós para nos destruir, e milita mesmo, irmãos. O diabo, ele quer nos roubar. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que, sabendo desse levante, desse espírito do medo, desse espírito opressor sobre as nossas vidas, que nos paralisa, que nos faz fugir daquilo que Deus nos chamou para fazermos, que era isso que Paulo estava evitando que Timóteo fizesse. E que tremendo você ter um mentor desse que te impulsiona, que te direciona, que projeta sobre você. Por isso que a escola dominical, ela tem esse poder do ensinamento. Era como se fosse o próprio Cristo dizendo para você através da palavra, porque a escola dominical é o estudo da Bíblia. Essa palavra dizendo para você, não desista, acenda todos os dias a palavra que eu já depositei no seu coração. Leia essa palavra, ministre ela para você, profetize ela para você, que ela é a promessa, ela é a palavra profética que se cumprirá e não faltará nem um tio, nem uma vírgula, nem um ponto, nada. Ela vai se cumprir por completo. Então, quando nós absorvemos essa palavra, quando nós temos ela como verdade, nós somos fortalecidos no Senhor. E é isso que Jesus está dizendo para você nesta manhã. Receba isso em nome de Jesus. Seja fortalecido na palavra. Deus está te dizendo, reacenda. Você que está fraco, eu não tenho forças. Eu estou sendo oprimido mesmo pelo medo. Às vezes eu entro em desespero. Deus está falando assim, você já tem uma palavra. O Espírito Santo já habita dentro de você. Acenda essa palavra no seu interior. Comece a orar essa palavra. Comece a profetizar essa palavra para que esse seu depósito, que é guardado pelo Espírito Santo de Deus, não seja roubado pelas circunstâncias, mas seja reavivado e que você seja testemunha viva, que a sua mente esteja voltada para as promessas, que você tem um Deus que é fiel, que você tem um Deus que te guarda, que você tem um Deus que te direciona, que você tem um Deus que anda com você nessa batalha. Você não está sozinho. Receba isso em nome de Jesus. Outra coisa interessante que ele fala, que são esses textos, que se você quiser abrir em Gênesis 31, nós não vamos ler todos eles não, mas eu vou falar mais ou menos sobre o que cada um diz. Como o medo, ele te paralisa, né? Ele te faz fugir. Em Gênesis 31, foi quando Jacó fugiu de Labão com as suas esposas. Que aí Labão vai atrás dele e fala assim, não, porque tive medo da tua atuação e eu fugi, né? Ainda levou os deuses lá de Labão. Então esse medo nos faz fugir, não nos faz confrontar. E Deus está te dizendo hoje que Deus não te deu esse espírito de medo, esse espírito de covardia, mas te deu de poder para você enfrentar, para você confrontar, para você... A realidade, ela tem que ser confrontada. Qual é o medo? O que essa pessoa pode fazer comigo? Onde que está o nível de realidade desse medo que eu estou sentindo? Isso é bem interessante quando você confronta os seus pensamentos. Às vezes, você está em casa e porque você sofreu alguma coisa do passado, vem essa memória de novo e te traz esse medo. Então nós temos que confrontar, nós temos que saber que nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós vamos entrar mais lá na frente sobre como que você vai fazer para mudar essa mentalidade em nome de Jesus. Receba isso, essa palavra é muito poderosa nesta manhã. E ele diz assim, no 32:7 fala que Jacó teve medo de encontrar com o irmão dele. Por quê? Porque no passado ele tinha traído o irmão, então ele fugiu para não ser morto pelo irmão, que o irmão tinha um ameaçado de morte. Então ele tem um medo, no primeiro medo ele foge, e agora ele está transformado. Deus está lapidando a vida de Jacó, como está lapidando a nossa vida nesta manhã, através do poder da presença dele, dessa comunhão. E Jacó vai enfrentar Esaú, e nesse momento ele tem grande medo. Mas se você ler o resto da história, Deus dá sabedoria e dá graça para
Jacó consegue enfrentar o irmão dele. Deus quer isso, que nós venhamos enfrentar os nossos medos, que nós venhamos nos humilhar na poderosa presença do Senhor, para sermos libertos de tudo isso. Reconhecer o nosso erro, como Jacó reconheceu o erro que ele fez contra o irmão dele, por isso que ele vai pedindo perdão até se encontrar com o irmão dele. Que coisa maravilhosa, que lição poderosa. Se você quer aprender sobre perdão, sobre transformação, esse texto é muito bom, eu indico para você. O outro que fala lá, que é Mateus 8, 26, foi o medo de morrer que os discípulos tiveram por causa da tempestade. Quando Jesus, que eles falam assim, Senhor, nós vamos morrer. Então esse medo, esse pavor, mesmo Jesus estando com eles estavam com medo. É o que acontece conosco. Então esse medo não vem do Senhor. Esse medo são essas opressões que não nos deixam ver a realidade. Se o Senhor está conosco, nós estamos salvos, nós estamos guardados para a glória do Senhor. Receba esse nome de Jesus. Em Marcos 4,40, fala do medo que domina a nossa vida. O medo, a falta de fé que os discípulos tiveram por causa da tempestade, né? Vocês tiveram medo, homens de pouca fé. É tão interessante, irmãos, que o medo tira a nossa fé. Se você tem fé e você deixa esse medo entrar por alguma brecha dos seus pensamentos, por alguma lembrança do passado, esse medo, ele te rouba a fé, ele te enfraquece na fé. E da mesma forma, o medo, eu até anotei aqui, a falta de fé causa medo. Quando nós não cremos que Deus é conosco, quando nós não cremos que o Senhor está no barco conosco, mesmo nós visualizando, igual os discípulos, que muitas vezes nós somos iguais, idênticos a eles, mesmo eles vendo Jesus ali, mas porque Jesus estava dormindo, eles entraram em pânico. Senhor, o Senhor vai nos deixar morrer? Quantas vezes nós oramos isso e falamos para Deus, Deus, o Senhor não está vendo a minha luta, o Senhor vai me deixar morrer? Nós geramos pânico, porque a nossa fé é pequena, porque nós temos falta de fé, de crer que se Ele está conosco, nós não iremos morrer jamais, a nossa fé jamais irá perecer. Quando nós temos convicção que esse Deus é conosco, nós vamos avançar, nós vamos ter o momento de vitória, em nome de Jesus. Receba isso, irmãos, nada vai poder roubar sua fé, se você tem essa plena convicção, nada pode vir, todos os medos você vai confrontar, você vai enfrentar e você vai ter a vitória para a glória do Senhor, amém? Deus é maravilhoso, né? Vamos beber uma água aqui, que a garganta já está seca. O outro texto que nós lemos aqui é em Lucas 9, 21. Gente, é muito tremendo esse texto de Lucas 9, 21. Porque aqui vai falar dos talentos. E quando o Senhor dá talento um para um, dois para outro, acho que 5 para outro, não recordo bem. Mas eu sei que um recebeu só um. E esse ele teve medo. Então quando o Senhor volta, né? Porque esse Senhor, ele tinha escolhido esses servos e deu talento, e talento era muito caro naquela época, um talento era muito caro, tinha um valor muito grande, então não era qualquer uma pedrinha, não era um copinho como esse, não era um relógio como esse, não, era dinheiro, valia muito dinheiro, tinha um valor muito alto, então ele estava confiando aos servos, e você só confia em alguma coisa que é muito preciosa, alguém porque você vê a capacidade e habilidade que aquela pessoa tem. Então, quando esse rei saiu e deixou com seus servos cada talento, esse que recebeu um, ele fala, quando o rei volta e ele diz que enterrou para devolver o mesmo valor pro dono, ele fala assim, cadê o que você fez com aquilo que eu te dei? Ele fala assim, é que eu tive medo, porque eu sei que tu é rigoroso, eu sei que você colhe onde não planta, então aqui está o seu talento de volta, eu não fiz nada com ele, porque eu tive medo. Esse medo que paralisa, é esse medo que a palavra de Deus está nos dizendo, é o medo. Deus confiou a você um grande talento, e nós não vamos falar sobre isso nesta manhã, mas que palavra preciosa. Deus te confiou um grande talento, Deus te deu capacidade, Ele vê em você, Ele enxerga em você as suas habilidades, que aqui nas lições anteriores, se você perdeu o propósito, se você perdeu o propósito, parte 1, parte 2, você leia, estude de novo, volte lá, tá lá no YouTube, tá lá também no Instagram não, que é só
só um dia, né? Mas no Facebook, entre na nossa página Novo Tempo, está escrito lá, veja de novo essas lições, você vai ver a preciosidade que Deus enxerga em você, a capacidade que você tem, que às vezes nós não enxergamos como esse servo não enxergou, e por causa do medo, ele paralisou, ele escondeu. Então o medo faz você fugir ou se esconder. Então é terrível quando Deus nos dá uma coisa tão preciosa, tão valorosa, e quando ele vai procurar saber o que nós estamos fazendo com aquilo de tão precioso, nós dizemos, não, Senhor, mas eu não tenho capacidade, não, Deus, eu não dou conta de fazer, não, Deus, isso é muito grande para mim, não, eu não tenho condições. Então você foge, você se esconde, você não exerce aquilo que Deus colocou de tão precioso na sua mão. Então esse medo, ele é maligno, esse medo é mesmo para roubar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Você nem consegue enxergar a beleza das suas habilidades, dos seus talentos, por causa desse medo do inferno. Então, em nome de Jesus, nós repreendemos isso. Você que está paralisado no seu ministério, eu repreendo isso na sua vida, em nome de Jesus. Receba a libertação, porque se você tem um dom, se você tem uma... porque Deus te deu e confiou a você esse grande presente. Não despreze um presente tão precioso, tão valoroso, que alguém com toda a perfeição, com todo o amor e com toda a graça colocou só nas suas mãos. Olha que coisa preciosa. Não rejeite o que Deus te deu por causa do medo. Repreenda isso em nome de Jesus. Deus quer lançar esse medo fora. O outro é Apocalipse 21, 8, que diz que os covardes, os medrosos, não entraram no reino do céu. Olha, irmãos, que coisa terrível. Porque esses medrosos não é aquele medo natural que eu falei, mas esses covardes é aquilo que Deus te deu, algo precioso, que Deus está te dizendo, eu estou dentro de você, não tenha medo, avance, eu estou com você nessa enfermidade, eu estou com você nessa sua luta, eu estou com você nesse casamento perturbado, eu estou com você desses filhos rebeldes, eu estou com você todos os dias. Deus está dizendo para nós, quando você fala assim, Senhor, eu não dou conta mais, Deus, eu não aguento mais, eu vou morrer, porque essa luta está me sufocando, é porque nós estamos perdendo a fé, é porque nós não estamos fazendo como Paulo falou para Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, você que está entrando agora, reacenda essa chama, não deixe ela apagar, não deixe que os ventos venham apagar o fogo do Espírito Santo, as tempestades, a chuva, tudo isso que está acontecendo conosco venha roubar nossa fé, mas muito pelo contrário, acenda essa chama, creia para que você continue vivendo os projetos de Deus e avance e viva o melhor dessa terra, aprenda a viver, aprenda a usufruir dessa graça, desse amor de Deus, desse cuidado de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter experiências profundas com o Senhor, receba isso em nome de Jesus, e é na tempestade que você vê o amor de Deus, é na tempestade que você vê o poder de Deus parando, amém? Então, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender que o espírito do medo, ele atua sem autorização, e é verdade. Esse espírito do medo, quando você abre a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, versículo 27, que eu queria muito usar isso, no slide está Mateus 4, vamos abrir lá em Mateus 4, mas eu quero que você abra a sua Bíblia muito em Efésios 4, por favor. E grifa isso aí que eu vou falar, porque aí está uma grande ferramenta para você vencer essas obras do inferno que te perturbam todos os dias, não deixando você viver os projetos de Deus por causa dos traumas, das frustrações, das palavras, dos pensamentos, dessa influência que Satanás lança sobre a sua vida. Amém? Lá em Mateus capítulo 4, no versículo 4 diz assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Versículo 7, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. No versículo 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a Ele preste culto. Aqui Jesus está vencendo Satanás pelo poder da palavra. Essa palavra gera fé. A palavra do Senhor diz assim, que a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então profetize essa palavra nos seus medos, profetize essa palavra no seu caos, profetize essa palavra na sua tristeza, profetize a palavra na sua angústia. Ela repreende, ela fecha a boca dos leões, ela faz com que seja anulada toda a palavra maligna contra você. Enquanto Satanás estava lançando palavras
dele, malignas contra Jesus. Jesus lançava a palavra de Deus contra a vida dele, então anulava as palavras do inferno. Anule, receba isso agora em nome de Jesus. Anule as palavras malignas que tem te atormentado, pensamentos malignos através do poder da palavra. Ministre na sua mente, receba isso. O Senhor está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que eu sou do Senhor. A palavra do Senhor está dizendo que Ele estará comigo todos os dias. A palavra do Senhor diz que Ele anda comigo. A palavra do Senhor diz que Ele não me abandona. A palavra do Senhor diz que Ele me guarda. A palavra diz que Ele é o meu escudo. A palavra, oh glória, a palavra, em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja um homem com habilidade, que maneje bem a espada da verdade para destruir toda e qualquer obra que se levante contra a sua mente, contra os seus pensamentos, que tem gerado medo, que tem te deixado escondido, que tem te deixado afugentado da verdade de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós não estamos vivendo a verdade, as promessas de Deus para a nossa vida, porque o medo rouba a nossa fé, o medo rouba as nossas convicções. Quando nós só olhamos para a tempestade como Pedro fez, quando nós olhamos, ele teve medo e se afundou. Por isso que Jesus falou assim, homem de pequena fé, olhe para mim, comece a olhar para mim, comece a crer, então clame por socorro que eu vou e te salvo dessa profundeza do medo, como Pedro estava com medo de morrer naquelas águas da tempestade. E a mão do Senhor levantou Pedro e diz assim, vale a pena confiar em mim, Pedro, olha aqui, você está vivo, eu te salvei pela minha destra fiel, eu te ponho de pé de novo andando nessas águas, porque quando você está comigo, você não se afunda, você não morre na minha presença. Receba isso em nome de Jesus. Se você está passando por uma tempestade, o medo te fez afundar, clame por Ele, por socorro, porque Ele é fiel para te resgatar dessas profundezas e te colocar de pé em cima das mesmas águas turbulentas e de falar para você, eu estou com você, e quando eu estou, a coisa é diferente, você consegue vencer este medo para a glória do Senhor. E Pedro não teve mais medo, tanto que ele volta e entra no barco com Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dá uma glória aí, meu amado. E o que eu queria que você abrisse em Efésios, no capítulo 4. Por que Efésios capítulo 4, irmãos? Porque Efésios capítulo 4 nos vai dar o espírito do medo. Ele não atua sem autorização, tem que ter uma brecha. Quais são as brechas que nós damos? São os traumas que nós tivemos, são as frustrações, são as decepções. Você tem medo de casar de novo porque o seu primeiro casamento não deu certo. Você tem medo de confiar no pastor porque o seu pastor anterior te abandonou, seu pastor fez um escândalo com você, seu pastor te expôs. Você tem medo de confiar num outro pastor. Você tem medo de ter amigos porque seu amigo te traiu no momento que você mais precisava, seu amigo te abandonou no momento de maior aflição. Então você tem medo de se relacionar com as pessoas. Deus quer quebrar isso em nome de Jesus hoje, pelo poder da palavra de Deus. Então abra aí em Efésios capítulo 4, no versículo 27, ele vai falar assim, e não deis lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. Como que nós damos lugar ao diabo? Quando nós permitimos que esses pensamentos dominem a nossa vida. Não vou ter mais amigos porque me frustrou. Ai, não acredito mais em ninguém porque não dá para acreditar. Tem que viver sozinho, então o diabo quer que você viva só mesmo, para você morrer. Porque Deus tem pessoas abençoadas. Irmãos, outra coisa, receba essa palavra de Deus agora em nome de Jesus. Você que é frustrado por pessoas erram, assim como eu e você nós erramos, tá bom, amado? Então não fica triste não, as pessoas vão errar, as pessoas vão te decepcionar, assim como nós também erramos com as outras pessoas e frustramos outras pessoas. Agora, a diferença está com o que eu vou fazer com essa frustração, porque da mesma forma que eu quero ser liberta, eu, pastora Cristiane, quero ser liberta dos meus medos, das minhas frustrações, e eu percebo que eu também causei frustrações em pessoas, em decepções. Eu quero mudar, e não é só eu que quero mudar, eu tenho certeza que você também quer mudar em nome de Jesus, e porque você quer mudar, então você vai ser uma nova criatura. Então por isso que eu estou pedindo para você abrir em Efésios capítulo 4, que no versículo 23 falam assim, versículo 20, desculpa, fala assim,
Efésios 4, a partir do versículo 20. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, minhas frustrações, minhas decepções, minhas angústias, a minha falta de crer que as pessoas são verdadeiras, de não acreditar mais, por causa das minhas decepções que eu falei agora. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar. Receba isso, seja renovado no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando aí, se você continuar o texto, é maravilhoso. Lê Efésios 4, capítulo todinho. É isso que Deus está te dizendo. Sabe qual que é a nossa ferramenta que Deus está nos dando nesta manhã para nós sermos libertos dessa opressão do medo? Todos os dias eu tenho que me despir desses pensamentos. Todos os dias eu tenho que me tirar essa angústia do meu coração, essa falta de perdão, essa falta de alegria, essa tristeza, essa angústia. Todo dia eu tenho que lançar ela fora para que eu possa me vestir do novo, para que eu possa me vestir desse Deus que é maravilhoso, que tem esse amor. Amém? Então eu não posso dar essa legalidade e sem autorização. Se eu não permitisse todo dia eu me despir desse velho homem, dessas minhas frustrações, desses meus traumas e me vestir do novo de Deus que habita dentro de mim, que Deus está me falando que você é um homem ou uma mulher de Deus, que você foi escolhido para fazer a diferença nessa terra, que você pode avançar. Não tenha medo de avançar porque Deus é contigo, Ele que te capacita. Eu não dou conta, Deus tem medo de ir. Não, o Senhor vai com você. Isso eu falo para mim e para você. Nós precisamos nos despir disso, irmãos. É um exercício diário e todo dia colocar na mente que nós somos do Senhor, que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou para que nós estejamos a imagem e semelhança dEle. E se eu sou a imagem e semelhança do Senhor, eu consigo perdoar, eu consigo amar com amor incondicional, mesmo sem receber em troca, porque eu vejo que esse amor sai de mim, está dentro de mim, porque mesmo eu também, sem merecer, o Senhor me amou, eu com todos os meus pecados, os meus defeitos, Ele veio lá da glória para morrer por mim, tão pecador, tão imerecedor, que eu sou melhor do que o outro também, que é tão pecador, tão imerecedor. Então por que eu não posso aceitar o meu irmão? Eu não posso aceitar o pecado dele, mas aceitar a debilidade dele, amando e tentando ajudar e perdoando, né, essa pessoa, liberando esse perdão, porque nós também erramos, porque quando nós precisamos reconhecer. Então, esse é maravilhoso, essa ferramenta é poderosa. Então, anote aí Efésios 4, a partir do versículo 20 em diante, se quiser ler o capítulo 4 todo, melhor ainda. Amém? Está recebendo, diga glória a Deus. O outro é o medo, ele só atua onde uma autoridade foi abandonada. Em Lucas capítulo 9, eu não falei, recebereis poder para expulsar demônios. Deus estava falando, chamou os discípulos lá e falou assim: eu estou derramando sobre vocês esse poder, para que vocês venham expulsar esses demônios, em nome de Jesus, esses demônios que atormentam a sua vida, que atormentam a sua mente, que é isso que nós estávamos falando aqui, que é muito interessante, porque nós precisamos lançar por terra, repreender toda a mensagem diabólica, todos esses pensamentos que querem potencializar esse medo natural, para que ele seja exagerado, para que ele seja desequilibrado, descontrolado. Então Deus quer fazer isso na sua vida. Ele te deu autoridade. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua vida, por isso Ele te deu poder e autoridade. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Que Deus venha estar falando poderosamente, que essa lição é muito maravilhosa. A outra coisa, nutrir-se no amor de Jesus. Em 1 João, no capítulo 4, versículo... 1 João, no capítulo 4, versículo 18, vai falar uma coisa muito interessante para mim, para você, para todos nós, sobre o que significa ser liberto. Vai começando com você se despir do velho homem, para que você receba o novo homem, e você recebe o novo homem a partir dessa presença majestosa de Deus. 1 João, no capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo
supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aqui está a palavra-chave. Nós precisamos estar aperfeiçoados neste amor. E como que eu sei que eu estou me aperfeiçoando nesse amor? Porque, irmãos, é inconcebível. Inconcebível você dizer que tem o Senhor na sua vida, eu dizer que eu tenho o Senhor na minha vida, e eu não reconhecer que eu preciso perdoar, que eu tenho que obedecer, que é necessário eu perdoar. É inconcebível você ver cristãos cheios de amargura, cheios de ódio, de revolta. Por quê? Porque ainda não deixaram ser aperfeiçoados nesse amor de Deus. Se nós não formos aperfeiçoados, irmãos, esse medo nos vence, as guerras nos vencem, demônio nos vence, a opressão, nós somos destruídos. A nossa casa vai à ruína se nós não formos aperfeiçoados nesse amor. E quando você está lá no capítulo 4 de 1 João, e você lê o versículo anterior, que é o versículo 16, a partir do versículo 16 diz assim, ó, assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos neste amor. Você precisa confiar no amor de Deus, que Deus cuida de você. Nós perecemos no medo porque nós perdemos a nossa fé em crer que o Senhor cuida de nós, que a palavra dele é poderosa, é verdadeira e ele cumpre todas elas. Então, porque nós temos por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece, olha lá, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isso aí tem uma comunhão. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então, se Deus está em mim e eu estou nele, nós temos esse aperfeiçoamento. Aí esse amor lança fora todo medo. Esse amor lança fora as raízes de amargura. Esse amor lança fora toda a falta de perdão. Esse amor lança fora todas as minhas debilidades, os meus traumas, as minhas angústias, a minha frieza, toda a minha falta de fé. Ele lança fora tudo isso que não me deixa ter comunhão com ele, a partir do momento que eu me entrelaço com esse Deus. E cada vez que nós... É tão interessante que o amor de Deus, ele é aperfeiçoado mediante a nossa permanência em Deus, ele em nós. O que significa essa permanência, irmãos? Relacionamento. Eu anotei umas coisas interessantes só para a gente entender essa parte aí. Quanto mais eu conheço Deus, olha que coisa tremenda, quanto mais eu conheço Deus, mais ele revela quem eu sou. Olha que coisa tremenda. Quanto mais perto de Deus, mais eu enxergo a minha sujeira, mais eu enxergo a minha podridão, mais eu enxergo que eu sou orgulhoso, que eu sou presunçoso, que eu sou mentiroso, que eu sou egoísta. Mas eu enxergo isso, irmãos. Quanto mais perto de Deus, mais a santidade de Deus, a luz de Deus, ela clareia tudo aquilo que está escuro nas trevas, que eu não consigo enxergar. Porque quando eu me distancio de Deus, eu não consigo enxergar, porque é tudo escuridão. Se eu estou no escuro, como que você enxerga alguma sujeira no escuro, irmão? Você consegue enxergar? Não. Mas quando você limpa a sua casa e você liga aquela luz é forte, você começa a ver, opa, ali ainda tem uma sujeira. Por quê? Porque a luz revela a sujeira. E a Deus revela a nossa sujeira, revela a nossa imperfeição, revela as coisas ruins que estão dentro do nosso coração, as maldades, né? Que do nosso coração procede, todas as coisas ruins. E se eu continuo alimentando esse jardim, ele vai produzir muito mais, vai florescer árvores tremendas, frondosas. Tem pessoas que elas não se dão bem com as pessoas, isso vai se prolongando, se estendendo dentro da família vai se estendendo para o trabalho, do trabalho vai se estendendo para a vizinhança, e por onde essa pessoa vai, você vê aquela raiz de amargura, aquela pessoa sempre está na defensiva, porque tem medo de se machucar, porque não quer mais sofrer, tem medo de sofrer de novo, tem medo de ser traído, tem medo de ser humilhado. Deus quer quebrar isso em nome de Jesus. Então se alinhe com esse Deus, entre em comunhão. Então quanto mais eu conheço a Deus, mais ele revela quem eu sou. Quando Pedro fala lá em Lucas capítulo 5:8, se eu não me engano foi esse. Não foi esse não, esse aqui é o outro.
Pedro diz assim, quando Jesus fala assim, quem dizes que eu sou? Aí Pedro pega e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus, né? Aí Jesus também fala para Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o aperfeiçoamento. Ele revela as nossas fraquezas, nós que enxergamos as nossas fraquezas, e Deus revela os dons que Ele nos deu, a preciosidade que está dentro de nós, aquilo que Ele quer que seja aflorado. Você é pedra, Pedro. E sobre essa pedra edificarei minha igreja. Você é luz, Maria. Você é bênção, João. Você é um porta-voz das minhas boas novas, Joaquim. É isso que Deus está dizendo. Cada vez que nós nos achegamos a esse Deus, Ele se revela neste amor. Irmãos, é maravilhoso esse amor de Deus. Esse amor de Deus que diz que você tem as suas imperfeições, mas Ele quer mostrar para você, quando você está na presença de Deus, você não consegue enxergar mais nada além da sua sujeira. Ele está querendo dizer, isso aqui eu limpo, isso aqui quanto mais você andar comigo vai ser purificado. Quando ele teve um encontro com Pedro em Lucas capítulo 5, quando Jesus fez o milagre da grande multiplicação dos peixes lá, que as redes até se rasgaram por causa da quantidade de peixes, Pedro prostra-se diante dos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Mas Jesus não se afastou de Pedro, muito pelo contrário. Jesus disse quem Pedro era. Então essa comunhão com Deus, esse amor, Ele lança fora todo esse medo através desse aperfeiçoamento desse amor. Receba esse nome de Jesus, se aperfeiçoe, se alinhe, caminhe junto com esse Deus, para que você seja aperfeiçoado, para que você reconheça o seu pecado. Me receba de Deus essa palavra, quem você é, pedra, fortaleza. Você é um instrumento nas minhas mãos, eu quero fazer você vencer. Olha, à medida que eu me enxergo impuro, Deus enxerga com clareza quem nós somos, a capacidade que nós temos, e Ele nos limpa, e nós começamos a desejar também que isso aconteça nas nossas vidas, essa limpeza, tirar essa sujeira, amém? Então, nutrir-se no amor de Jesus expulsa o medo, no amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo medo, e também o equilíbrio traz domínio, o domínio rebate o medo, que é Gálatas 5:22, e Gálatas 5:22 vai falar dos frutos do Espírito Santo. Então, é um complemento. Eu não te dei espírito de covardia, mas de poder. Poder é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E um dos primeiros frutos do Espírito Santo é o quê? Amor. E dentro do fruto do Espírito Santo também tem equilíbrio, moderação, paz, longanimidade. Não é? Então, é isso que Deus está falando de você. O que eu depositei em você, meu filho, não foi medo. O que eu depositei em você foi um poder sobrenatural que faz você amar, que te dá capacidade de perdoar, que te dá capacidade de você amar as pessoas, que te dá capacidade de ter essa moderação, esse equilíbrio, de nada roubar essa sua fé, de você estar equilibrado, centrado na palavra de Deus, que nada rouba as certezas, não é a pandemia, não é as más notícias, não é nada que vai te desequilibrar, que vai tirar você do foco, que vai fazer você afundar, porque você está arraigado nesse amor, nessa perfeição desse amor. E que coisa maravilhosa, a vida precisa de equilíbrio, irmãos. E só quem pode nos dar equilíbrio é o Senhor, esse amor de Deus que nos dá equilíbrio. Essa comunhão com Deus, ela faz você viver o sobrenatural, ela faz você ser confortado, ela faz você receber o abraço de Deus, o consolo de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa! Ela faz você entender que você é precioso para o Senhor, que você é amado, que Ele quer limpar, que Ele quer te lapidar, que Ele quer curar esses traumas, essas deficiências da nossa alma. Esse amor poderoso, é isso que Deus está te dizendo, esse amor que lança fora toda essa sua angústia, todas essas suas preocupações em relação à sua pessoa que está no hospital, as pessoas que estão longe de você, que você tem medo que pegue esse vírus, que venha a falecer. Deus vai lançando tudo isso para fora e Ele vai te dando uma paz que excede todo entendimento. Receba isso nessa manhã em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos nessa manhã? O que eu compreendo sobre o Espírito que atua no medo, conforme em 2 Timóteo 2,17? Conforme 2 Timóteo 2,17, eu vou ler aqui rapidão, porque nosso tempo já tá avançando bem mesmo. 2 Timóteo 2,17, ele vai falar assim,
O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles está Himeneu e Fileto. Eles desviaram a verdade. E aqui o próximo versículo vai falar que eles desviaram a verdade, dizendo que Jesus, a ressurreição de Jesus já tinha acontecido, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui, o que eu compreendo com o espírito do medo que atua, que esse espírito do medo, quando eu não tenho uma verdade, que é a palavra de Deus na sua vida, quando você não tem a palavra de Deus, quando eu não tenho a palavra de Deus arraigada dentro do meu coração, toda mentira, todo engano, ele vem e é como as brechas que nós já falamos no início dessa aula. Elas vão entrando dentro de nós e vai corroendo como um câncer, ela vai te matando, ela vai comendo todos os seus órgãos, os mais importantes da sua vida e vai te tirando a vida. Ele vai te matando, ele vai te sufocando até você não conseguir mais respirar. E é isso que Jesus está querendo que nós venhamos ver. Quais são as áreas da nossa vida que precisam ser libertas, que precisam ser restauradas, que eu preciso despir dele. Eu preciso tirar esse velho homem da minha vida para que eu possa revestir um novo homem de Deus dentro de mim. Qual é a área que eu preciso me aperfeiçoar no amor de Deus para ele lançar fora? Qual é a área que eu preciso perdoar? Qual é a área que eu preciso avançar para frente? Qual é a área que Jesus precisa tratar na minha vida, nas minhas emoções, nos meus medos? Qual é a área? Senhor, aperfeiçoa o teu amor nessa área. Deus, que eu não tenha medo, porque eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor tem o melhor para a minha vida, que o Senhor realiza a tua vontade, o teu querer. É isso que eu tenho que compreender. Quando o medo atua na minha vida, ele causa morte. E ele vai me corroendo aos poucos quando eu alimento essas mensagens, esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. Seus mistérios e vida dependem do exercício da sua autoridade, como Lucas 9:1, que nos deu autoridade para expulsar demônios opressores, né? Você já percebeu que o medo avançou mais do que devia por sua omissão? Quantas vezes, irmãos, quando nós nos omitimos, quando nós não acreditamos, quando essa verdade é roubada de nós e nós não acreditamos que nós temos essa autoridade sobre esse medo que não nos deixa multiplicar os talentos, né? Quando nós perdemos a oportunidade de sermos multiplicadores da bênção de Deus que já habita dentro de nós, é isso que acontece, a nossa omissão. Assim como aquele homem escondeu o talento dele lá na terra, de repente você está escondendo, você está omitindo para que ninguém veja que você tem todos esses talentos, porque você tem medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar de você, de que você não é tudo isso que você acha que é. E esses medos não são bênçãos nem benefícios para a nossa vida, muito pelo contrário, eles nos corroem, eles nos matam, né? E o último é, você tem gasto tempo de qualidade a sós consigo mesmo, no exercício de conhecer-se para adquirir domínio próprio, que são os frutos do Espírito em Gálatas 5:22? Você se conhece conforme Provérbios 23:7, assim como pensa a sua alma, assim você é? Então Deus quer mudar a sua percepção. Deus quer mudar a sua mente, conforme Efésios 4, a partir do versículo 20, né? Eu vou me despir desse velho homem, desses velhos pensamentos, desses velhos sentimentos e vou me revestir do novo homem, daquilo que Deus pensa ao meu respeito, daquilo que Deus colocou no meu coração, daquilo que Deus, através desse meu caminhar com Ele, dessa minha caminhada diária com Ele, vai transformando minha forma de pensar, através da palavra de Deus, através da comunhão, através dessa oração. E quando eu me sacrifico para me receber essa bênção do Senhor, quando eu tiro um tempo para ouvir a voz de Deus, quando eu tiro um tempo para me refletir como Pedro refletiu, Senhor, como eu sou pecador, afasta-te de mim, eu não mereço a tua presença, né? Mas para depois você ouvir, filho, eu estou aqui, eu quero mudar a sua história, eu quero te ajudar a mudar a sua forma de pensar, a lançar esses pensamentos fora, a te ajudar a perdoar, como aquele homem quando pediu para os discípulos expulsarem o demônio do seu filho e os discípulos não conseguiram, ele foi para o Senhor Jesus e falou assim, Senhor, cura meu filho. E Jesus perguntou assim, você crê? Aí ele falou assim,
Não, Senhor, mas me ajuda a crer. E nesta manhã você possa fazer a mesma oração daquele homem. Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a acender a chama do Teu Espírito todos os dias da minha vida. Me ajuda a estar na Tua presença. Me ajuda nesse momento de medo a expulsar da minha mente, dos meus pensamentos, toda essa opressão, todas essas retaliações, todas essas setas malignas que me oprimem, que me afugentam de Ti, essas mentiras. Em nome de Jesus, não permita, porque às vezes nós somos, irmãos, para concluir aqui, nós somos como a Eva e Adão, né? A Eva teve coragem para desobedecer Deus, mas teve medo para confrontar Deus. E às vezes nós temos coragem para nos distanciar de Deus, nós temos coragem para pecar, mas nós temos medo de encararmos o Senhor. E nós tínhamos que ter medo de pecar e ter coragem de estar na presença de Deus, porque é isso que Ele quer. Porque quando Adão pecou, a primeira coisa, quando ele ouviu os passos de Jesus e a voz de Deus ali no jardim, ele fala, Adão, onde tu estás? Aí ele falou assim, Senhor, eu estou aqui. Onde você está, Adão? Não, eu estou aqui, eu me escondi, porque eu tive medo. Foi a primeira frase de medo na palavra de Deus, foi com Adão. Eu tive medo do Senhor. Olha, irmãos, como o pecado distorce as verdades de Deus. Adão tinha harmonia com o Senhor e ele não tinha temor de nada. Deus andava ali todos os dias, conversava com Adão, conversava com Eva e não tinha temor, não tinha tristeza, não tinha angústia. Mas a partir do momento do pecado, dessa brecha, dessa legalidade que nós damos, aí o que acontece? O pecado distorce a verdade. Aí nós começamos a ter medo de Deus e fugir de Deus. Hoje Deus está querendo te dizer qual é o pecado que tem te distanciado de Deus. Qual é o pecado que tem feito você fugir de Deus e ter medo de Deus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Deus não é esse Deus que causa esse medo por causa do seu pecado. Ele quer muito pelo contrário, que o pecador se achegue a Ele, se arrependa, porque Ele tem vida, Ele tem uma vida nova, Ele tem uma nova veste, Ele tem um novo anel, uma nova aliança, uma nova sandália para te dar. Ele te espera todos os dias, Ele é como o pai do filho pródigo. Então Satanás, ele distorce, ele traz essa mentira, essa inverdade para nos distanciar de Deus e acharmos que Deus não quer saber mais de nós. Vamos orar? Que Deus abençoe a sua vida, que nesta manhã você tenha recebido essa palavra, que o Senhor, através dessa palavra, venha ter lavado a sua alma, o seu coração, os seus pensamentos e tenha lançado fora todo o medo em nome de Jesus. Deus, eu coloco o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda irão ouvir nas tuas mãos poderosas. Que teu Espírito Santo encontre essas pessoas agora, quebrando e lançando por terra todo medo, que a comunhão com a tua palavra, que a comunhão com a tua presença, que esse andar diário diante do Senhor, conversando com o Senhor, venha nos aperfeiçoar no teu amor, lançando por terra todo medo, tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que nos faz fugir da tua presença, tudo aquilo que nos amedronta, tudo aquilo que nos causa pânico e temor, Senhor, do futuro, do dia de amanhã, do que vai acontecer, que a tua presença poderosa venha agora quietar cada coração e que a paz que excede todo entendimento reine na sua vida, porque Deus é contigo em todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. Que bom que você pôde estar conosco até agora, né? Eu sei, irmãos, eu peço até perdão, eu preciso ficar só uma horinha, mas é porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que a gente não consegue, né, deixar de falar dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia. Quero agradecer a vida do professor Márcio, primeiro por essa lição maravilhosa, a irmã Maura, que esteve conosco, a irmã Geralda, que Deus abençoe. Estava sentindo falta da senhora, viu, dona Geralda? Que Deus abençoe a sua vida. A Aurilane, que bom que você veio, que Deus esteja com você, a irmã Eunice, a irmã Simone e todos os outros participantes que puderam estar conosco durante esses minutos. Se você puder depois rever essa aula, você reveja. Pessoal do Instagram, que bom que você está conosco também. Quem está no YouTube, Deus abençoe a sua vida também. Como é bom. No YouTube, irmãos, curte aí no YouTube, coloque uma mensagem aí para que o YouTube entenda que você está conectado com esse canal, tá bom?
Então você tem que curtir, se inscrever e falar pelo menos um oi. Ó, estou assistindo, qualquer palavrinha lá, só para que ele entenda que você faz parte do nosso grupo, desse canal, tá bom? Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção e até o próximo domingo, se Deus quiser. Hoje à noite nós teremos culto a partir das 19 horas, você será muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra com a graça dele, que você esteja protegido debaixo das suas poderosas e potentes asas, liberto de toda aflição, de toda angústia, de todo medo. Receba do Senhor essa graça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Deus é contigo. Tenha certeza, viu? Deus é contigo. Você não está sozinho. Deus é o Deus que te guarda, que te livra, que te protege. A palavra dele é poderosa e verdadeira. Que Deus te abençoe.